Boa tarde a todos, são 17 horas aqui na capital do Brasil, 17 horas do dia 25 de outubro do ano da graça de 2020, o ano da pandemia. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, ok? O pessoal tá chegando, Olá a todos, Rodrigo, Silva, Luana, Felipe, sempre presente, Marcele, bem-vindos. Satisfação sempre ter vocês por aqui. E enquanto as pessoas chegam, nós vamos passar para as nossas efemérides. Eu não sei se o som tá bom, a imagem, som tá tranquilo, estão me ouvindo? Beto chegou, bem-vindo, Marcela. Tá todo mundo ouvindo aí? Ok, se está todo mundo escutando bem, vamos então. Marco chegando também, Marco Antônio, bem-vindo. Bom, pessoal, então, enquanto o pessoal chega, a gente vai falar um pouquinho das efemérides da semana. Efemérides da semana, e eu queria começar pelo dia 19 de outubro, que foi a segunda-feira passada. Obrigado, Felipe, imagem e som excelente. Queria começar a primeira efeméride com 19 de outubro. Pouca gente lembra dessa data, mas para a aviação é uma data muito importante. Suzane chegou, também gosto muito de John Le Carré, Suzane. Para a aviação é uma data importante, sabe por quê? Porque no ano de 1901, no dia 19 de outubro de 1901, Alberto Santos Dumont, circulou a Torre Eiffel com um dirigível. Eu anotei aqui para não me perder, né? O dirigível número 6 de Santos Dumont circulou a Torre Eiffel e com isso ele ganhou o prêmio Deutsche do Aeroclube de Paris, um prêmio por inovação. E é sempre bom destacar, porque eu estou falando de 19 de outubro de 1901. Então, Santos Dumont, não só o pai da aviação, por ter inventado o primeiro avião, e eu vou falar disso daqui a pouco, por ser o pai da aviação, ele já vinha de muito antes. E foi o criador do dirigível também. É sempre bom lembrar que Santos Dumont criou o dirigível também. E no dia 19 de outubro de 1901, surpreendeu o mundo, circulando a Torre Eiffel com o dirigível número 6. Então, a primeira data é importante. Celinho, bem-vindo. Henrique de Paris, comment ça va, mon cher? Je parle de Alberto Santos Dumont, qui en Paris, en 1901, fait le premier vol de dirigible. Bom, boa pergunta. Quem é essa personagem da minha camiseta? Esse daqui, Nibaltai, é o retrato de um quadro da Segunda Guerra Mundial produzido pela inteligência soviética, na época pelo NKVD, e que dizia Nibaltai, ou seja, não converse, não fofoque, porque qualquer fofoca, qualquer conversa poderia ser objeto da espionagem inimiga. Então eu resolvi botar essa camiseta aqui para relembrar ou para fazer uma relação com essa live de hoje, né? Nibaltai, não converse, um pôster da Segunda Guerra Mundial da União Soviética. Mas vamos fazer efemérides enquanto o pessoal chega. Exatamente. O Felipe está falando do padre Bartolomeu de Gusmão, né? Isso muito antes, um brasileiro que fez o primeiro uso do balão. Santos Dumont criou o dirigível como nós conhecemos hoje. Santos Dumont fez com que aquele balão se movesse de forma controlada, né? Vamos lá. Outra efeméride importante aconteceu no dia 20, agora a gente saiu do dia 19, passou para o dia 20, no dia 20 de 10 de 2011. E aí eu chamo a atenção para um fato que pouca gente lembra também. Foi no dia 20 de 10 de 2011 que na Guerra Civil na Líbia,
o Gaddafi, Muammar Gaddafi, foi capturado pelos rebeldes e executado de uma forma brutal. Por que eu lembrei dessa efeméride? Porque foi algo que aconteceu há 9 anos, né? E a situação na Líbia continua muito complexa. Então, é só para lembrar alguma coisa que foi muito recente, mas que a maior parte já esqueceu. O Barão das Capivaras fala do NKVD como dando um frio na espinha. Nós vamos falar disso sim. E a pergunta do Souza, se eu tenho alguma religião. Vamos conversar sobre religião mais adiante. Não sei se numa live, mas a gente pode conversar a respeito. Sim, tenho religião, sou católico, podemos conversar mais adiante. 21/10/1805, outra data, outra efeméride que tem que ser lembrada. 21/10/1805 foi a Batalha Naval de Trafalgar. Felipe, Marinha do Brasil, meu abraço, minha homenagem a Marinha, lembrando da famosa Batalha de Trafalgar, que simplesmente acabou com a Marinha francesa. Guerras Napoleônicas, foi uma batalha entre a Armada Britânica, comandada pelo almirante Lord Horácio Nelson, né, contra uma força conjunta, uma armada conjunta formada por franceses e espanhóis. Na costa ali, perto de Cádiz, ficou conhecida como a Batalha de Trafalgar, porque os britânicos, mesmo com uma força inferior, acabaram ou venceram as forças franco-espanholas e com isso acabaram com qualquer projeto de Napoleão de controle do Atlântico, né? Graças à vitória na Batalha de Trafalgar, né, se você for a Londres, lá na área central de Londres tem a Praça Trafalgar Square, e o monumento a Lord Nelson. Que está lá bem no centro dessa praça. Lord Nelson que morre nessa batalha. Ele é ferido na Batalha de Trafalgar, morre, mas os britânicos saem vitoriosos, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a batalha, mas estão bem lembrando aí, foi algo genial. Foi algo genial, e com isso os britânicos garantiram a hegemonia no Atlântico, o controle do Atlântico, que depois repercutiria inclusive no apoio à família real para que viesse ao Brasil, né? O Felipe está lembrando, o HMS Victory está lá, continua aberto a visitação em Portsmouth, né? No litoral britânico, e vale a pena, quando a gente teve na Normandia, né, Felipe? Perdemos a visita ao Victory, ao HMS Victory, porque chegamos muito tarde ao local, a Portsmouth, para pegar o barco já para a França. Mas é só uma lembrança. Então, a Batalha de Trafalgar, 1805, no dia 20 de outubro. E que mais? No dia 22 de outubro, né, de 1721, outra efeméride interessante é a fundação do Império Russo. Pedro o Grande vence os suecos na Grande Guerra do Norte, né? E com isso funda formalmente o Império Russo que se estenderia até o século XX, até a Revolução do início de 1917, a abdicação do czar, e depois o golpe bolchevista no final do ano. Bernardo Walsh entrou também. Vander, meu irmão, bem-vindo. Robson. Eu estou falando agora, enquanto o pessoal chega, e já são 17h09, mas eu vou ainda falar um pouquinho das efemérides. Eu estou falando das efemérides da semana. Aqueles que estão chegando agora, que perderam o início, que querem ver novamente esse vídeo, eu peço que acessem o meu canal no YouTube, depois da live, claro, Joanisval BSB, é só entrar lá, Joanisval BSB, que vai pela quarta-feira eu devo colocar essa live, devo botar esse vídeo no YouTube, e também lá já estão vários vídeos, já está uma série de vídeos que a gente produziu nesses últimos meses, inclusive as lives anteriores.
né? Outra data importante, no dia 22/10 de 1945, já que a gente está falando de efemérides de inteligência, é uma data triste para Portugal, 22/10 de 1945, porque foi criada, foi fundada a famosa ou famigerada Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a PIDE, ou PIDE, como diriam os portugueses. A PIDE, que foi a Polícia Secreta Portuguesa, muito conhecida por sua violência, foi fundada em 22/10 de 45 e durou até o final do regime Salazar, do regime do Estado Novo, né? Outra efeméride importante, e essa sim relacionada à aviação também. Eu lembrei que em 19 de outubro de 1901, Santos Dumont, com o dirigível número 6, contornou a Torre Eiffel. E também foi no mês de outubro, só que no dia 23 de outubro de 1906, que no campo de Bagatelle, em Paris, Santos Dumont mostrou para o mundo que era possível que um objeto mais pesado do que o ar levantasse voo e voasse pelos próprios meios. Então essa data é muito importante, eu acho que essa data devia ser conhecida de todos os brasileiros. O Felipe está lembrando, é o dia do aviador, é o dia em que Santos Dumont, aquele brasileirinho que era um gigante, mostrou ao mundo que podia voar. Mostrou ao mundo que podia voar. E nesse sentido é uma data que nós não poderíamos nos esquecer nunca. Nunca. E aí quando comentam, e tem muita gente que comenta dos irmãos Wright, né, que em 1903 teriam voado, feito o primeiro voo com Flyer, isso é sempre muito polêmico. O restante do mundo diz que foram os irmãos Wright, né, que no centro dos Estados Unidos teriam feito o primeiro voo. Né? E é exatamente, Beto, eu sempre tenho... A minha resposta é muito clara a essa questão. Como eu costumo dizer, alguém tem foto do voo do Flyer? Tem filme do voo do Flyer? Porque Santos Dumont foi fotografado e filmado em Paris voando. Alguém tem foto do Flyer? Não. Santos Dumont fotografado e filmado. Aí tem um segundo ponto. Ele fez isso em Paris e ganhou um prêmio por isso, do Aeroclube de Paris. Ele fez isso diante de dezenas de pessoas que assistiram aquele brasileiro levantando o voo a 2 metros do solo e voando 60 metros. Então foram dezenas, talvez centenas de testemunhas. Cadê as testemunhas do voo do Flyer? Mãe não serve de testemunha. Então, falta testemunha para o voo do Flyer. E a terceira coisa que eu digo quando falam de Santos Dumont, né? Terceira coisa que eu digo quando falam de Santos Dumont e do voo do 14 bis é o seguinte. Santos Dumont levantou o voo, saiu do chão com 14 bis, com seus próprios meios. O Flyer foi catapultado, como alguém comentou aí. O Flyer foi catapultado. Portanto, sempre gosto de lembrar que catapultada até vaca voa. Catapultada até vaca voa. Santos Dumont fez esse grande feito. Então, o dia 23 de agosto, ou o dia 23 de outubro, tem sempre que ser lembrado como um dia fantástico para a nossa aviação. E que já que a gente está falando de inteligência, eu vou já passar para o nosso tema. Foi num dia 23 de outubro, só que de 2002, que é uma outra data muito triste, 23 de outubro de 2002, na Rússia, porque foi nessa data que terroristas chechenos invadiram, ocuparam o teatro em Moscou, né? A Casa de Cultura em Moscou, e mantiveram 700 pessoas como
como reféns, e aquilo acabou numa grande tragédia, muita gente morreu, mas a resposta é um caso interessante para quem estuda contra-terrorismo, porque foi a resposta típica russa àquela ação terrorista. O fato é que os russos respondem de uma forma muito clara a ações terroristas e de uma maneira muito específica, né? Não houve mais esse tipo de atentado em teatros de Moscou. Os terroristas foram eliminados e, como os russos costumam fazer, pessoas próximas aos terroristas também foram, né? Bom, é quase uma vendetta. Terminando as efemérides. Dia 24/10/1930, pouca gente lembra também, é a data da Revolução de 30, é a data em que acaba a República Velha e que um grupo liderado por Getúlio Vargas, é isso mesmo, Felipe, é isso mesmo, os russos foram atrás das famílias, inclusive, dos terroristas. Não mexa com os russos. Esse é um recado que Moscou deixou muito claro. Mas em 24/10/1930 acaba a República Velha, Washington Luiz é derrubado e começa o que via a ser chamado de a Era Vargas. Também foi em 24/10, só que de 1945, que entrou em vigor, né, a Carta da ONU. A Carta da ONU, celebrada na Conferência de São Francisco naquele ano, e entrou em vigor em 24 de outubro de 1945. E já que eu falei de uma batalha em que os ingleses saíram vitoriosos nessa semana, quer dizer, uma efeméride da semana, que foi a Batalha de Trafalgar em 1805, tem uma outra batalha também que quem estuda polemologia, que quem gosta de guerra, não deve esquecer, e que aconteceu também hoje, exatamente, só que em 1415, no dia 25 de outubro de 1415, o que acontece? A Batalha de Agincourt, né? A Batalha de Agincourt, ou Azincourt, como queiram, quando a cavalaria pesada francesa foi derrotada pelos arqueiros e pelas tropas a pé de Henrique V da Inglaterra. E é uma batalha importante, Azincourt, é uma batalha importante porque ela põe fim, simbolicamente, à cavalaria. Ela acaba com a cavalaria clássica, a cavalaria medieval, os cavaleiros pesados, os cavaleiros de armadura pesadas. Isso acaba na batalha de Agincourt, quando os arqueiros franceses, com o famoso arco longo, acabaram com a cavalaria. Os arqueiros ingleses, com o famoso arco longo, acabaram com a cavalaria francesa, fizeram muitos reféns, e aquilo era importante, né? Muitos nobres caíram nas mãos dos ingleses, e Henrique V saiu vitorioso. O Guilherme fez um comentário que eu prefiro não entrar em detalhes, e o Felipe também, sobre as vitórias francesas ao longo da história. Mas já que eu falei de Azincourt, já que eu falei de Trafalgar, tem uma última batalha a qual eu gostaria de fazer referência, onde os ingleses saíram derrotados. Tem uma última batalha, que é essa que os ingleses perderam. Essa batalha acontece em 1854. Essa batalha acontece em 1854, na Crimeia, a famosa Batalha de Balaclava. A famosa Batalha de Balaclava, onde os ingleses sofreram pesadas baixas contra os russos. Quem quiser saber mais a respeito da Batalha de Balaclava e por que ela é tão importante, procure informações sobre a famosa Carga da Brigada Ligeira, que ficou eternizada, por exemplo, em livros, mas sobretudo no cinema. Há um filme muito bacana sobre a Carga da Brigada Ligeira, e Brigada Ligeira que é trucidada na Batalha de Balaclava, e até hoje se discute
a causa daquilo, se foi simplesmente arrogância ou falta de capacidade de liderança dos comandantes britânicos que lá se encontravam. Bom, pessoal, 17h20, não adianta, né? É tanta data interessante, tanta efeméride interessante, que a gente acabou se estendendo um pouquinho mais. Mas tudo bem, tudo bem. Eu, atendendo a pedidos, eu vou deixar essa live completa no canal do YouTube a partir da quarta-feira, Joanisval BSB, Joanisval BSB. O Dutti está falando aí de Balaclava como uma grande barbeiragem do tamanho do mundo, é verdade, é verdade. Então, se vocês quiserem ver novamente, o pessoal que está chegando agora perdeu a primeira parte, onde a gente comenta as efemérides, vá lá, acesse o canal, curta, aperte lá o like e se inscreva. Por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, e divulgue para os amigos e para aqueles desafetos também, porque se você não gostou, manda para o desafeto. Se você gostou, manda para os amigos. Então, feitos os comentários sobre as efemérides, vamos falar do tema de hoje. Vamos falar do tema de hoje, que é inteligência e, mais especificamente, a inteligência soviética. A inteligência soviética. Vejam que eu estou me restringindo a um período específico, 1917 a 1991, o período de existência da Rússia soviética e depois da própria União Soviética. Não vou falar nada além de 1991. Não vou comentar nada que aconteceu depois de 1991. Então a ideia é conversar um pouco sobre a inteligência soviética. E que é muito difícil falar sobre a inteligência soviética pelo seguinte, foi um período muito intenso de atividade, e quem estuda a inteligência na União Soviética, o aparato de inteligência da União Soviética, se depara com uma série de siglas, de sucessão de organizações que começam lá com a Tcheca, né, em 1917, e vão até o KGB em 1991. Para se ter ideia, são organizações. A Tcheca começa em 17, ela vai até 22, depois a gente especifica, aí ela é substituída pela GPU, pela GPU, depois que é substituído pelo OGPU, enquanto isso o NKVD foi criado, o OGPU na década de 30 e 36 passa a se chamar NKVD, o NKVD existe até 1945, 46, aí vira NKGB e outras organizações, e no final, a partir da década de 50, aí sim o KGB se estrutura e permanece como o KGB até a sua extinção, junto com a União Soviética praticamente. Então, essa inteligência, ela é marcada por uma série de organizações. Fora isso, nós temos o GRU, que é a inteligência militar, também criada a partir do golpe bolchevique em 17, mas o GRU se manteve com esse nome até o final da União Soviética, e, diga-se de passagem, continua até hoje se chamando GRU, ou seja, o GRU é uma instituição, uma organização centenária. Mas vamos falar então, quem se depara com isso já se vê diante de uma série de siglas. Como é que eu vou tratar da inteligência soviética? Uma segunda observação importante, não vai dar para falar tudo hoje. A gente não vai poder conversar sobre tudo hoje, até porque a parte sobre o KGB eu vou deixar para mais adiante, para a próxima live, para as lives que acontecem todo domingo às 17 horas. O Silva está lembrando aí do nosso saudoso Klaus Rodart, né? Um amigo nosso que faleceu muito jovem ainda, né? E era apaixonado pela inteligência soviética, estudava muito sobre a inteligência soviética, e fica a nossa lembrança ao saudoso Klaus Rodart. Bom, siglas e pessoas. Então eu vou falar de siglas, de pessoas e de operações.
Entre 17 e 91, talvez as siglas mais importantes, os nomes da inteligência mais importantes, como organização que a gente conheça da inteligência soviética, que todo mundo, ou quem estuda isso, logo salta aos olhos, é a Tcheca, né, que foi criada em dezembro de 1917, o NKVD, que também é criado ali, mas passa por uma série de mudanças e se torna efetivamente o NKVD mais marcante a partir de 36, né? E o KGB, que é criado na década de 50, em 54, depois da morte de Stalin, o KGB é criado. Vejam que eu disse o KGB. Quem diz que fala de inteligência soviética e se refere a KGB está falando bobagem. É o KGB, o Comissariado para a Segurança do Estado. Tá? Então, sempre que ouvirem, saibam que quem está falando da KGB está falando bobagem. Tem até livro interessante onde traduzir errado, como a KGB. Mas tudo bem, tudo bem. Algumas características da inteligência soviética. Ela tinha duas grandes facetas, né, com o assunto da inteligência. A repressão, o aparato policialesco, o aparato repressor do Estado ficava na mão da inteligência soviética. E no campo externo, as grandes operações de inteligência que tinham duas linhas prioritárias. No que concerne a inteligência externa, ela foi muito voltada ao recrutamento operacional, o recrutamento de agentes para trabalharem a serviço dos soviéticos e a perseguição aos dissidentes, aos desertores, a todos aqueles que fossem considerados inimigos do regime comunista, da União Soviética ou daquela campanha soviética se lançando ao mundo, né, de conquista do mundo. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, caça aos desertores e recrutamento. E é claro, tem uma terceira linha, a grande capacidade soviética de influenciar processos, de infiltrar agentes seus, recrutar autoridades e influenciar processos e conquistar corações e mentes. Onde é que estão as origens da inteligência soviética? Quais são as origens da inteligência soviética? A inteligência soviética começa praticamente junto com o famigerado regime bolchevique. O golpe de Estado de outubro de 17 estabelece o novo regime, aquele regime de terror, e logo em seguida, em dezembro, é criada a Tcheca. Vou já falar dela. O Felipe está perguntando aqui, tinha uma divisão entre agências para inteligência externa e interna. Não, de fato, essa foi uma característica muito marcante da inteligência soviética. O órgão de inteligência, a grande agência de inteligência, fosse a Tcheca, fosse o NKVD, fosse o KGB, ela reunia inteligência interna e externa. Era realmente uma grande estrutura do Estado, e com isso ficou muito poderosa. Claro que depois do fim do KGB, depois do fim da União Soviética, isso foi dividido. Eu aproveitei essa pergunta do Felipe para pedir para aqueles que tiverem alguma questão, façam por meio aqui desse pontinho de interrogação. O Felipe já fez, ótimo. Vou tentar respondê-las daqui a pouco, Felipe. Façam por meio desse pontinho de interrogação que tem aí, porque às vezes passam muito rápido as conversas e eu não consigo ver. Então, se você faz como o Felipe bem fez ali, a gente consegue conversar. A gente consegue ver e responder as perguntas. Muito bem. Origens da inteligência soviética. Eu falei do golpe bolchevique de outubro de 17, novembro, né? Depende do calendário. O calendário russo muda só em 1918, né? Até então era o calendário o calendário russo era diferente do nosso, né? E com isso era o calendário juliano e não o gregoriano, e com isso, com 14 dias de diferença. Em
no início de 1918, em janeiro de 18, eles mudam e passam a adotar o nosso calendário. Tá? Bom, de toda maneira, no dia, olha que coisa interessante, o pessoal que é da área de inteligência vai lembrar dessa data. Foi no dia 7 de dezembro do ano de 1917, eu anotei aqui, que foi criada a Tcheca, a Comissão Extraordinária para o Combate à Contra-Revolução e Sabotagem. Vsierasiskaya Kirievichainaya Komissia Vsieratiskaya Kivierischainaya Komissia. Desculpe, minha professora de russo vai dar 3 pulos agora depois dessa minha leitura péssima que eu fiz aqui do nome da Tcheca em russo, mas de todo jeito, Comissão Extraordinária para o Combate à Contra-Revolução e Sabotagem. Era ela subordinada diretamente ao Conselho de Revolucionários, o Conselho da Revolução, né? De comissários do povo. E para comandar a Tcheca, fundada em 7 de dezembro de 1917, foi designado uma figura que virou a marca da inteligência soviética, ou desse início da inteligência soviética. Félix Dzerzhinsky. É outro nome que eu me irrito muito em falar, de Dzerzhinsky. Félix era polonês, né, da época do Império Russo, ele nasce em 1877, de família polonesa, aristocrata polonês, e esse cidadão molda a Tcheca. E a Tcheca é tão importante, que até hoje os russos usam o termo tchequista. Tchequista está relacionado àquele pessoal vinculado a um aparato repressor, a ações violentas e muitas vezes irregulares. E eu anotei algumas coisas sobre a Tcheca. Os tchequistas, em primeiro lugar, eram reconhecidos pelo alto grau de violência naquilo que faziam, nas suas ações. A Tcheca era uma organização muito violenta, era voltada ao combate aos inimigos de classe, né, aos inimigos da revolução, e era concentrado nela o aparato repressor do Estado bolchevique. Meu caríssimo Ricardo acabou de chegar. Boa tarde, lamento ter chegado só agora, mas estava num compromisso. Ricardo, para você e para quem chegou agora e perdeu a primeira parte dessa live, a gente vai disponibilizá-la no YouTube, lá para quarta-feira, no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Você pode assistir por lá, acompanhar aqui e assistir por lá. Tcheca muito violenta. Tcheca, a organização criada por Lenin, pelo Comitê de Comissários do Povo, para perseguir todos aqueles que fossem opositores do regime. Por que é importante enfatizar isso? Porque esse caráter de tremenda violência, ele vai se perpetuar no aparato de inteligência soviético. Tremenda violência, primeiro, contra os próprios russos, contra o próprio povo russo. E isso é muito marcante. Para vocês terem ideia, era uma organização que começa com uns 40 membros, mais ou menos, e em 1921 a Tcheca já dispunha de algo em torno de 200 mil homens. Era a polícia política, era a polícia secreta, era o braço repressor do Estado bolchevique. E as missões da Tcheca, eu anotei aqui, assegurar a ordem revolucionária, garantir a segurança da revolução e da cúpula revolucionária, combater as atividades contra-revolucionárias e implementar, eu anotei aqui, medidas revolucionárias mais enérgicas. Era a ordem para a Tcheca.
Então, naquele momento, e quem se interessa pelo tema, é um momento tremendamente difícil, é um momento tremendamente duro para a Rússia, porque o aparato repressor foi significativo. E todo mundo que não era bolchevique era inimigo de classe. Todo mundo que não era bolchevique era inimigo do Estado, né? A Tcheca se estrutura primeiramente lá no Instituto Smolny. O Instituto Smolny, eu devo colocar, eu tentei fazer, mas não consegui editar, eu devo colocar um vídeo daqui a uns dias no canal do YouTube sobre o Instituto Smolny, onde eu fiz uma série de filmagens ali, inclusive dentro do Instituto. Era uma escola de moças fundada por Catarina a Grande, né, e que até 1917 funcionou como um instituto de moças, de formação de garotas para a elite russa, uma escola de formação para jovens russas da elite e para a aristocracia. E em 17 as meninas entram de férias. As meninas entram de férias em junho de 17, aí já era sob o governo provisório na Rússia, o governo republicano, e aí o governo provisório se muda para o Instituto Smolny. E fica ali um tempo, até que depois, lá para setembro, salvo engano, vai para o Palácio de Inverno, né? O Kerensky vai para o Palácio de Inverno com a estrutura do governo. E aí os bolcheviques ocupam o Instituto Smolny. Então, o pontapé para o golpe de outubro de 17, ele sai do Instituto Smolny. E exatamente nesse instituto que Lenin proclama a revolução e ali é fundada a Tcheca. Por coincidência ou não, o Instituto Smolny depois vira a sede do governo de Leningrado, né? A sede do governo de Leningrado, e hoje é como uma estrutura, é um prédio público em São Petersburgo. E muitos anos depois, um certo senhor chamado Vladimir Putin trabalhou exatamente ali no Smolny. E eu tive a oportunidade também de ver a sala do Putin lá no Instituto Smolny, onde ele trabalhou quando estava à frente de Leningrado, né? Mas é só uma curiosidade, a Tcheca foi criada ali, né? As operações eram voltadas à supressão da oposição política, e a Tcheca também é muito associada ao famoso terror vermelho, as grandes perseguições, piores atrocidades que vocês podem imaginar, eles eram muito impiedosos, não tinham misericórdia, perseguição a desertores. A guerra ainda estava acontecendo, né? Vale lembrar, e também durante a Guerra Civil Russa eles perseguiam os desertores, perseguiam os exércitos brancos também, muita repressão, muita tortura, casos notórios, conhecidos até hoje, de tortura de inimigos do Estado, inimigos de classe. E quando eu falo de inimigos de classe, a orientação bolchevique era muito clara. Não havia diferença de idade nem de sexo. Então, muitos casos reportados do nível de violência nas prisões da Tcheca, por exemplo, com tortura, estupro, execução, não só de dissidentes, de opositores, de qualquer pessoa que fosse considerada inimigo do regime, né? Mas também mulheres, crianças a partir dos 8 anos, já eram capturadas pela Tcheca, torturadas, violentadas, massacradas, executadas por aquela organização. E o Dzerzhinsky sempre à frente disso e concebendo essa estrutura. Era um sujeito muito perverso. Sequestros também, se sequestrava a pessoa na rua, inimigo de classe. Essa história da União Soviética ou da Rússia nesse início, ela tem que ser contada e tem que ser conhecida para que se conheça o terror de um regime autoritário, de um regime comunista, do regime idealizado pelos bolcheviques. Além das destruições de cidades, aldeias. Então, o aparato repressor soviético estava na mão da Tcheca. E a Tcheca vai acabar um pouco depois, na década de 20, ela vai ela era tão violenta
que ela mudou de nome e passou a ser o GPU e depois o OGPU, para tentar afastar aquela imagem, aquela imagem de violência da Tcheca, mas as organizações que a sucederam continuaram tão violentas quanto. E, de toda maneira, a Tcheca, eu anotei aqui, em 22, salvo engano, 22, ela passa a se chamar GPU, né? GPU, substitui a Tcheca, Государственное политическое управление, a diretoria política do Estado, a administração política do Estado, que era vinculada ao NKVD, Народное комиссариат внутренних дел, Comissariado do Povo para Assuntos Internos, né? E era voltada à segurança interna. O GPU, então, a GPU se volta à segurança interna, e a inteligência interna, apesar de ser do Comissariado para a Segurança Interna, ela também cuida da segurança externa. E que depois, a partir de 23, a Tcheca vira GPU, e que depois vai virar o GPU. E o Dzerzhinsky sempre à frente desse negócio, sempre à frente desse negócio. A nova organização, então, nos anos de consolidação e nas primeiras décadas da inteligência soviética, essas organizações eram voltadas a ações antiterror, né? E aí o OGPU tem essa missão de acordo com o Código Criminal Soviético, e a neutralização dos inimigos do Estado soviético no exterior. Por exemplo, na Operação Trust, na Operação Verdade, né? Organização voltada a neutralizar as organizações de emigrados russos. Aí já é a inteligência soviética que se infiltra nas organizações de emigrados russos, de russos no exterior, né? E destrói essas organizações por dentro, né? Uma outra característica marcante da inteligência soviética do período é que o NKVD foi o ente responsável, pelos campos, pelos gulag, pelos campos de prisioneiros soviéticos, pelos gulags soviéticos, né? E isso vai ser muito marcante. Uma outra missão da inteligência russa era cuidar, ou do OGPU, GPU e depois do NKVD, era cuidar dos gulag, né? Então, um aparato repressor muito claro. Em 1926, o Dzerzhinsky morre de ataque cardíaco. Ele morre de ataque cardíaco depois de fazer um discurso muito inflamado contra Trotsky e tudo, mas sempre se suspeitou de que ele acabou sendo morto pelo seu sucessor, o Mezinsky, o Chalaev Mezinsky, que o sucedeu na inteligência soviética como chefe da inteligência soviética. E aqui tem uma outra característica interessante. Na história dessa inteligência soviética, desde a Tcheca, os chefes da inteligência, geralmente, o Felipe está perguntando, morre ou foi morrido? Geralmente, os chefes da inteligência são morridos, acabam morrendo e sendo substituídos pelo seu número 2. Então, você tem o Dzerzhinsky, que é substituído pelo Mezinsky, né? E que depois de um tempo, o Mezinsky estava muito doente, ele comandava a inteligência, o aparato repressor, deitado num divã lá no prédio do NKVD, né? Que vai se chamar NKVD, ou GPU, que é lá na Praça Lubyanka, que existe até hoje em Moscou e é a sede da inteligência interna russa hoje. Mas a administração toda ficava a cargo do Mezinsky. E
Entre 26 e 34, o chefe da inteligência foi o Mezinski. E muito da repressão é coordenada por ele. Só que aí aparece um sujeito chamado Genrikh Yagoda. Genrikh Yagoda, que substitui em 34. Em 34 o Mezinski morre, ou é morrido, e aí ele é substituído pelo Yagoda. E o Yagoda foi muito conhecido pelo alto grau de violência na sua conduta. Era um sujeito tremendamente desprezível. A palavra para o Yagoda, mais que poderia caracterizá-lo mais, era desprezível. Os expurgos de Stalin foram conduzidos pelo Yagoda. E em 1938, olha que interessante, o Yagoda cai em desgraça. O Yagoda cai em desgraça junto a Stalin, né? Ele é envolvido numa conspiração. Ele é acusado da morte de Maxim Gorky, né? E aí ele é preso, e quem assume o lugar do Yagoda no NKVD era o seu número 2, o Yezhov, né? Olha que interessante. Era um derrubando o outro, né? Todo chefe da inteligência soviética tinha que estar muito atento para quem era o número 2 dele. Porque assim que o número 2 assumia, ele começava a conspirar. E aí é um negócio muito louco, porque o Yagoda, a mando de Stalin, cria uma conspiração. O Yagoda, né, ainda quando era chefe do NKVD, cria uma conspiração relacionada à morte do Kirov. O Kirov, um líder soviético em Leningrado, né, um líder bolchevique em Leningrado, começou a rivalizar com Stalin. Stalin não gostou muito daquilo. E aí a história hoje se sabe é que o Yagoda, a mando de Stalin, matou o Kirov e pôs a culpa, gerou toda uma conspiração para pôr a culpa no Zinoviev e no Kamenev, que eram líderes de primeira hora da Revolução Bolchevique de 17, faziam parte do conselho, do Politburo. Então, eram os últimos que precisavam ser eliminados por Stalin. O Zinoviev e o Kamenev, que estavam lá com os primeiros revolucionários de 17. Em 38, depois da morte do Kirov, esses dois, pelas artimanhas do Yagoda, são acusados e são executados. Pelo NKVD. Ao estilo NKVD, com um julgamento sumário e um tiro na cabeça. São executados pelo NKVD e com isso o Yagoda atende à vontade de Stalin. Só que enquanto o Yagoda conspirava e matou o Kirov, e conspirava a mando de Stalin, o seu vice, o Yezhov, começa a conspirar para derrubar o Yagoda, né? Começa a conspirar para derrubar o Yagoda. E aí isso acontece, no final das contas, em 38, ele é envolvido numa grande conspiração, né? E ele é expurgado nos expurgos de 38, né? Ele é envolvido, é acusado de matar também o Maxim Gorky, e nesse sentido são 20 acusados naqueles tribunais soviéticos, aqueles tribunais de exceção do Estado soviético, 20 acusados que acabam sendo 21 com Yagoda executados, né? A mando de Stalin. O Yagoda, quando ele é executado, ele continua jurando fidelidade, dizendo que amava o Stalin, que ele não tinha feito nada daquilo. Ele é acusado de espionagem, é acusado de ser espião alemão, né? E ele diz, não, eu não fiz isso, e ele acaba executado. E Stalin se livra de mais um problema. E aí, quando fazem as investigações, por exemplo, na casa do Yagoda, descobrem muita pornografia, descobrem
descobrem atividades ilícitas de todo jeito, corrupção, essas coisas, na casa do Yagoda, né? E descobrem também, olha que interessante, 2 balas do mesmo lote ou semelhantes às que haviam sido usadas na morte do Zinoviev e do Kamenev, né? Então, ele é acusado também de ter participado disso de uma forma mais ativa. Bom, quando essa conspiração acontece, eu estou falando da década de 30, o Yagoda eu coloquei que ele é substituído pelo Yezhov, né? Havia matado o Kirov, acusado disso, eu anotei aqui, o Yezhov criou toda a sua rede de conspiração para derrubar o chefe, né? Agora, quem matou no final das contas essas autoridades aí foi o próprio Yezhov. Foi o próprio Yezhov, amando de Stalin, e é o Yezhov que conduz os grandes expurgos de 37 e 38, onde inclusive o Yagoda morre, né? O Yezhov ganha muito poder nesse momento. Eu estou falando dos expurgos da década de 30. Na década de 30, Stalin matou muita gente. Fala-se mais de 20 milhões de russos e muita gente da elite soviética. Já não era nem da elite russa, era da elite soviética. Yezhov estava envolvido com isso. O NKVD estava envolvido com isso. Para vocês terem ideia, mais de 1.300.000 pessoas só no ano nos anos de 37 e 38 foram presas 1.300.000 pessoas. Dessas, 700 e tantas mil foram executadas pelo NKVD. Inimigos do Estado. Stalin, por exemplo, acabou com a oficialidade soviética. A maior parte dos generais soviéticos, dos oficiais superiores, foi executada nesses expurgos de 37 e 38, o que ia ter feito na Segunda Guerra Mundial depois, na década de 40. Eu falei em 1.300.000 presos, 700 mil executados e outros 700 e tantos mil foram mandados para os gulags. Os gulags triplicaram em 37 e 38 no número de pessoas. Então, você tem esse momento de muito terror. É o momento de maior terror na história da União Soviética e um dos grandes momentos de terror na história da humanidade, quando você tem os expurgos de Stalin. E no centro disso estava o NKVD. O NKVD, a organização de inteligência antecessora ao KGB. Eu estou olhando meu relógio, são 17h52. Nós vamos parar aqui falando do NKVD. A gente vai parar aqui falando do Yezhov, porque logo depois que o Yezhov resolve esses problemas para Stalin, ele recebe o seu vice, Lavrentiy Beria. O Beria, que a gente vai falar dele na próxima semana, a gente vai falar dele da próxima semana, e a gente vai comentar o que o Beria fez com o Yezhov, né? Então essa é a história sucessiva da inteligência soviética. Eu disse que não dava para um dia só. Tem pergunta aqui, ó. A inteligência soviética era um Estado dentro do Estado? Sem dúvida nenhuma. A inteligência soviética era um Estado dentro do Estado. A inteligência soviética era um Estado dentro do Estado. Isso ficou muito claro, isso ganha mais força, sobretudo nessa década nesses primeiros anos 30, mas depois isso se consolida, a ponto de se chegar na década de 80, que o chefe do KGB, o Andropov, vira o secretário-geral. A família Romanov possuía serviço de inteligência? Sim, a família Romanov possuía a Okhrana, a gente pode falar da Okhrana mais adiante, foi criada exatamente no final do século XIX para proteger o Império Russo contra os revolucionários. E a Okhrana foi responsável, inclusive, pela execução do Alexander Ulyanov, irmão mais velho de Lenin, o que teria contribuído para que Lenin jurasse de morte a família imperial russa. Alexander Ulyanov, que havia participado do assassinato do czar Alexandre II. Qual seria o maior expoente da inteligência soviética? Vamos falar sobre isso na próxima semana. Eu vou falar muito do KGB e de algumas figuras ali que se destacam. Da União Soviética, como a Alemanha Oriental, inteligência, sim, a Coreia do Norte. Veja,
Vou falar disso mais adiante. A partir da segunda metade do século XX, essa inteligência soviética se expande para os países do bloco socialista. E aí eu vou falar disso na próxima semana. Qual a relação dos serviços de agência de inteligência socialistas com comunistas? Nós vamos falar disso na próxima semana, Felipe, quando a gente for conversar sobre a inteligência pós-45. Então, para o próximo domingo, eu estou olhando aqui o relógio, às 17 horas, nesse mesmo bate-canal, a gente vai continuar falando da inteligência soviética. E aí a gente vai falar do final do NKVD, ou melhor, do final do Yezhov no NKVD, da chegada ao poder do Beria, da chegada ao poder de Laurent Beria, e da consolidação do NKVD como a mais temível organização de inteligência da história. A mais temível e provavelmente a mais poderosa. NKVD, que viraria depois o KGB. Então, a gente já tem assunto para a próxima semana. Eu convido vocês a no próximo domingo, às 17 horas, nos acompanharem aqui na live. Eu tenho surpresa para a semana que vem. Tem muita gente perguntando se a gente pode conversar, talvez pensar em algum outro projeto relacionado a essas lives, e nós vamos conversar sobre isso na próxima semana. Então, vou deixar uma surpresa. Vocês vão ficar uma semana esperando para saber o que é. Né? 1º/11, é isso? Isso, 1º/11. Vocês vão guardar uma semana, porque eu tenho uma surpresa para vocês na próxima semana. Até lá, divulguem as nossas lives, conheçam o canal do YouTube, aqueles que ainda não assinam, aqueles que não se inscreveram no canal, Joanisval BSB, lá tem uma série de vídeos com lives, vídeo de lives que a gente fez sobre inteligência, sobre outros temas. Também tem alguns vídeos onde a gente mostra um pouco da Rússia, né, e de outros lugares pelo mundo. Então, obrigado a todos que participaram dessa live de hoje. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, e domingo que vem tem mais. Domingo que vem eu aguardo vocês para a gente continuar falando sobre os serviços de inteligência da União Soviética. Tá bom? Até o próximo domingo, fiquem com Deus, abraço!